Olá, começa agora mais uma edição do seu programa de Saúde e Bem-Estar, a partir de um dos mais importantes centros de ensino e investigação na área das doenças tropicais, o Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Hoje analisamos um tema especialmente relevante nos países africanos, a febre amarela. Trata-se da única doença transmitida pelo mosquito responsável também pela dengue e pelo Zika, para a qual existe uma vacina. Apesar de evitável, os surtos de febre amarela continuam a fustigar as populações e a fazer vítimas. Motivos para ficar desse lado e acompanhar a conversa com Jorge Seixas, especialista e professor do IHMT. Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E começo a perguntar o que é a febre amarela. A febre amarela é uma doença viral aguda, causada por um vírus que é transmitido através de picada de mosquitos, por isso é uma arbovirose. Manifesta-se por febre, dor de cabeça. Na grande maioria das vezes é um quadro clínico brando, que fica por esses sintomas e com uma duração de 3, 4 dias e recuperação. No entanto, em algumas vezes pode evoluir de forma muito mais severa, com febre, dor de cabeça, náuseas, vômitos, dor abdominal, sangramento, que se manifestam brutalmente, ascendem durante 3, 4 dias, há um período de silêncio de 24 horas e depois essa sintomatologia volta de forma agravada, levando o doente à insuficiência renal, insuficiência hepática, daí a icterícia que dá o nome à doença, sangramento, miocardite e morte numa percentagem de casos elevada. No entanto, volto a insistir, na grande maioria das vezes é uma doença febril, de duração limitada, que recupera sem grandes consequências. Não é? E esta é a única doença transmitida por este mosquito para a qual há uma vacina? Sim, a vacina da febre amarela é uma vacina antiga, muito eficaz, muito segura e que permitiu exatamente acabar com as grandes epidemias de febre amarela que mataram milhares de pessoas em África, na Etiópia, no Senegal, por exemplo, em Angola, menores proporções, mas também significativa, na América Latina, incluindo Caribe, Brasil, há um problema de saúde pública muito grande que foi controlado pela existência de uma vacina com essas características de alta eficácia e alta segurança, não é? E quando deve ser levada a vacina? Numa área onde há transmissão, onde a doença já existiu, ou, portanto, pode voltar a existir endemicamente, o ideal é vacinar na primeira infância, junto com as outras vacinas, de forma que as pessoas fiquem protegidas para o resto da vida, não é? Um viajante que se desloca para uma zona endémica de febre amarela deve levar a vacina, enfim, quando há necessidade de efetuar essa viagem, não é? Falou em relação ao surto em Angola. Como é que se justifica neste momento, e havendo a vacinação, este surto em Angola? Pode-se justificar por uma baixa cobertura vacinal, exatamente nesse grupo alvo preferencial das crianças entre 1 e 5 anos de idade. A informação que eu tenho é que a cobertura vacinal em Angola seria na faixa dos 18% para a febre amarela, o que é claramente insuficiente, não é? Então, havendo uma grande quantidade de vetor Aedes aegypti, mas não é só em Angola que isso existe, é um pouco por todo o mundo neste momento, o vetor está disseminado, mas há um limiar de densidade do vetor que, ao ser atingido e entrando algum indivíduo com vírus da febre amarela a circular no sangue, pode-se estabelecer o surto epidémico. Para que haja muita densidade do vetor, tem que haver muitos sítios onde esses mosquitos possam criar e reproduzir-se. E esse mosquito tem essa característica de se urbanizar muito facilmente. Está estabelecido em N grandes cidades tropicais, por todos os trópicos, não é só em África, América Latina, subcontinente indiano, Sudeste Asiático. Então,
um pouco por todo lado. Acesso à água, esgotos, lixo, criadouros, tudo isso pode funcionar como criadouro para a Aedes, não é? E há alguma situação em que esta vacina não deva ser dada? A vacina é produzida com uma estirpe do vírus, 17D, que tem que ser multiplicar em embrião de pintos, de galinha. E quem é alérgico à proteína do ovo, por exemplo, primeiro é grande contraindicação. Depois, crianças abaixo de 9 meses de idade em circunstâncias normais, ou abaixo de 6 meses de idade e, sobretudo, abaixo de 4 meses de idade num surto epidémico, como o que está a acontecer agora, não devem levar a vacina, porque o vírus da vacina pode causar complicações neurológicas, ainda que 2,1 a cada milhão de doses, 2,1 casos a cada milhão de doses, mas mesmo assim não se deve arriscar nessa faixa etária muito jovem. Eventualmente, imunossuprimidos também podem não tolerar bem o vírus da vacina. Atenção, pessoas com VIH podem ser vacinadas contra a febre amarela, dependendo do seu estado imunitário. Podem ter uma resposta menos eficaz em termos de síntese de anticorpos, mas não é uma contraindicação para a vacina. Estamos a falar eventualmente de pessoas que tenham, por exemplo, tido um cancro de mama e que tenham feito radioterapia. A radioterapia destrói o timo, que é uma glândula que é responsável por instruir as nossas células de defesa, os linfócitos. Quem não tem timo não consegue lidar com certos vírus, incluindo o vírus da vacina, da febre amarela, e pode haver uma doença disseminada. Mas volto a dizer, é uma vacina altamente segura, altamente eficaz, sem dúvida, respeitadas essas contraindicações. É verdade que na experiência do Brasil, alguns anos atrás, em que houve um surto também de não tão grandes proporções, e foi feita uma vacinação em massa, milhões de indivíduos foram vacinados, indiscriminadamente, o número de complicações pelo uso inadequado da vacina foi superior ao número de mortes por febre amarela. Então, é preciso realmente que as autoridades deem indicações muito claras a quem vai administrar as vacinas e que essas equipas que se deslocam para administrar a vacina na comunidade ou no hospital, etc., estejam bem instruídas e bem preparadas para o fazer. Já voltamos à nossa conversa. Os números de casos de febre amarela continuam a ser preocupantes em África. Um cenário que pode ser alterado com a implementação da vacinação logo na infância. Vamos saber mais. 34 países em África e 13 da América Central e do Sul são ou têm regiões onde a febre amarela é endémica. Estimativas divulgadas pela Organização Mundial da Saúde, obtidas através de um estudo com dados africanos, apontou para uma carga de febre amarela em 2013 que atingia os 84.000 a 170.000 casos graves e entre 29 a 60.000 mortes. As grandes epidemias de febre amarela ocorrem quando pessoas infectadas introduzem o vírus em áreas densamente povoadas, com alta densidade de mosquitos e onde a maioria das pessoas tem pouca ou nenhuma imunidade devido à falta de vacinação. A febre amarela é prevenida por uma vacina extremamente eficaz, segura e acessível. Uma dose única é suficiente para conferir imunidade sustentada de proteção ao longo da vida contra a doença. A vacina confere imunidade eficaz no prazo de 30 dias para 99% das pessoas vacinadas. A epidemia de febre amarela em Angola, que teve início em dezembro de 2015, causou a morte até finais de junho de 2016 a 353 pessoas, entre os mais de 3.000 casos suspeitos. Angola recebeu cerca de 14 milhões de vacinas e vacinou mais de 11 milhões de pessoas entre fevereiro e junho, numa população-alvo estimada em 24 milhões. A Organização Mundial da Saúde assumiu a 19 de junho que a resposta à epidemia em Angola levou pela primeira vez à ruptura das reservas mundiais de emergência da vacina. E voltamos à conversa com o nosso convidado. Em relação às vias de transmissão, quais são as principais vias de transmissão e como é que é transmitido para o homem?
A transmissão basicamente é através de picada de mosquitos que se alimentam do sangue humano. Não é? Há dois ciclos de transmissão. Há um ciclo que ocorre durante os surtos, que é o ciclo urbano, e há o ciclo silvático, que ocorre na natureza. Na natureza, o vírus da febre amarela é mantido em vários tipos de primatas, vários tipos de macaco, quer em África, quer nas Américas, não é? E o ciclo é feito através de um tipo diferente de mosquito nas Américas, mas semelhante ao da febre amarela, ao Aedes em África. Então, o ciclo é mantido dessa forma. Os humanos que entram em contato com esse ciclo por atividades de desmatamento para a agricultura, por migrações, etc., podem adquirir o vírus e, ao deslocarem-se para uma cidade onde existe então o vetor, o Aedes aegypti, pode-se estabelecer um ciclo de transmissão urbana, normalmente em surtos, exatamente. Não é? E há o risco da doença atingir cada vez mais regiões? Sim, o vetor está disseminado por todas as grandes cidades, as sociedades um pouco por todo o mundo, em particular em África, estão-se a urbanizar progressivamente, não é? Então, a tendência, se não houver controle, são cenários realmente de disseminação. Tem que haver vacinação e controle vetorial para que essa situação seja controlada, senão potencialmente é um cenário bastante catastrófico, claro. E há pouco falámos em relação à vacinação. Existem também vacinas de má qualidade e isso pode também influenciar negativamente o evoluir da situação? A vacina que deve ser aplicada é a vacina que é certificada pela OMS e que é da Sanofi Pasteur. O grande fabricante é da Sanofi Pasteur. Eventualmente poderão existir algumas vacinas de procedência duvidosa, não é? Mas se uma pessoa se vacinar numa estrutura oficial de saúde com vacinas recebidas a partir da OMS, esse problema não se põe. Mas é uma boa pergunta porque neste momento em Angola está a ocorrer exatamente não a disseminação de uma vacina de má qualidade, mas uma fuga do sistema, de maneira que as vacinas que estão a ser compradas pelo Ministério da Saúde angolano podem entrar no mercado negro e são depois administradas contra pagamento, o que é contra o que está a ser feito, de graça ou baixo preço. Qual é o problema? Nessa passagem pelo mercado negro não há garantia que ela seja mantida à temperatura adequada, não há garantia que ela seja administrada de maneira adequada com material esterilizado. Então, existe basicamente esse problema de entrada no circuito ilegal. As autoridades angolanas estão alerta para isso, já foram presos alguns indivíduos responsáveis por esse fenómeno. Há uma produção mundial em quantidade insuficiente para o cenário que se poderá estar a vir a configurar. A Índia também já produziu a vacina da febre amarela no passado, poderia voltar a fazê-lo. O Brasil também já produz também, de maneira que... Não é? Mas para o mercado africano, basicamente, é Sanofi Pasteur, certificação via OMS. Não é? É necessário que, para além da vacinação, para além de continuar os programas de vacinação, que outras medidas devam ser tomadas em simultâneo? Neste momento, penso que estamos a atingir a casa de 8 milhões de angolanos vacinados e houve uma opção clara no Ministério da Saúde angolano de vacinar toda a população, portanto, os 24 milhões. Portanto, ainda falta vacinar uma percentagem significativa da população que eventualmente estará em zona onde a doença para as quais a doença se está a expandir, não é? Outra medida que é absolutamente necessária é implementar um controle do vetor, portanto, fumigação para os mosquitos adultos e vários tipos de técnicas que se podem utilizar para os criadouros das larvas, não é? A fumigação, numa fase inicial, interrompe a transmissão,
mas é preciso também tratar das formas em maturação das larvas, não é? E em relação à prevenção, pode ser fatal caso não haja prevenção? É o que se vê agora em Angola, e os números não fogem ao que está descrito na literatura, 5, 10% de mortalidade. Não há tratamento específico, não há nenhuma substância antivírus da febre amarela. O tratamento é de suporte. Então, aqueles casos que evoluem para icterícia, insuficiência renal, insuficiência cardíaca e distúrbios da coagulação, mesmo com cuidados intensivos de boa qualidade, a mortalidade pode ficar em torno de 20%. E um diagnóstico errado também pode levar ao aumento de surtos? Bom, aí a sua pergunta também é boa, porque o que se vai configurar agora é a necessidade absoluta de diferenciar o que pode ser uma febre amarela, uma malária, um dengue, uma febre de chikungunya, ou mesmo outras patologias infecciosas agudas, como broncopneumonias, etc. Então, é preciso que haja guidelines, indicações para o manuseio dos casos durante o surto de febre amarela, para evitar que pessoas realmente não sejam mal diagnosticadas e não se deixem passar outras doenças que causam mesmo quadro clínico, febre, dor de cabeça, dores musculares. Existem meios para conseguir fazer-se este diagnóstico de forma diferencial? Sim, tem que se fazer um teste para malária, claro, um teste rápido de preferência, não é? Eventualmente pode-se fazer um teste para dengue, para chikungunya, o famoso catolo-tolo, e com essas patologias afastadas, eventualmente fica-se com o diagnóstico de febre amarela, não é? Claro que na forma grave não há muitas coisas realmente que levem o indivíduo a ficar ictérico, a entrar em insuficiência renal e com distúrbios da coagulação com essa rapidez. Mas uma malária grave pode chegar a causar esse tipo de sintomatologia, uma leptospirose pode causar esse tipo de sintomatologia. Pode haver má capacidade de diagnóstico clínico, mau apoio laboratorial, não é? Por isso é importante que durante um surto haja pessoas que possam formar. Veja, o último surto em Angola já ocorreu há algum tempo, na década de 70, então o know-how não está lá, claramente. Não é? É preciso refrescar os conhecimentos dos clínicos, dos enfermeiros em relação a isso. Quem está a fazer o manuseio dos casos mais graves é Médicos Sem Fronteiras em Angola, neste momento, e isso é importante que os casos sejam corretamente manuseados, mas é importante que essa informação se dissemine pelos profissionais de saúde, de forma a evitar não fazer o diagnóstico de outras doenças, como malária, dengue, etc., e diagnosticar corretamente os casos graves de febre amarela, sim. Tempo agora para responder ao nosso espectador, que nos segue também no Facebook. Se tem dúvidas para colocar aos nossos especialistas, tome nota do endereço e participe na página do Viva Saúde, onde pode acompanhar todas as publicações e partilhar as suas perguntas. Nesta edição, respondemos ao nosso espectador Edmundo Oliveira, que partilha connosco a seguinte dúvida. Fui vacinado contra a febre amarela há cerca de 3 anos. Para estar protegido, devo levar a vacina outra vez? Devo levar? A validade da vacina, até pouco tempo atrás, era considerada de 10 anos. Então, era obrigatório fazer um reforço de 10 em 10 anos. Há cerca de 2 anos, a OMS deu indicações baseadas em estudos científicos de que não há necessidade sequer de fazer esses reforços de 10 em 10 anos. A vacina cria uma imunidade que é provavelmente igual ao da infecção natural, que dura para o resto da vida. Então, basta uma... Sim. A única coisa aí que se tem que realmente verificar é se a vacina foi recebida num sítio oficial de segurança, não é? Voltando um pouco àquela história de vacinas inadequadamente administradas, inadequadamente mantidas no frio, não é?
Se isto estiver garantido, não há nenhuma razão, mas sabemos de histórias de justamente insistência por parte de funcionários de saúde de que as pessoas façam um reforço. Isso não tem justificativa científica. Os viajantes devem obrigatoriamente levar a vacina? Os viajantes para as zonas endémicas, portanto, na África, onde existe endemia de febre amarela, América Latina, devem levar a vacina da febre amarela obrigatoriamente. Isso faz parte depois do esquema de vigilância nos países que têm a febre amarela, à entrada, por via aérea, por via marítima, por via terrestre. As pessoas que entram num país endémico devem apresentar um certificado de vacinação anti-febre amarela, válido, ou serem vacinadas quando entram no país, não é? Há uns tempos atrás era muito comum haver automedicação, portanto, ao ver que outra pessoa tomou medicamento tal e as pessoas eventualmente fazerem a mesma medicação. É recomendável? Em relação à febre amarela, não há nenhuma medicação que se possa fazer que seja eficaz contra a doença, não é? Mas esse fenómeno que está a dizer, sim, é bem conhecido e pode-se criar um efeito de massa, não é, de influência, que pode levar as pessoas a fazerem um reforço da vacina da febre amarela inutilmente. Isso é um facto. Esse efeito que está a dizer, da automedicação, não seria bem esse conceito, mas um efeito de massa e as pessoas sentirem-se mais seguras fazendo um reforço desnecessário e eventualmente até arriscado. Há mesmo risco para quem faz este reforço? Não há um risco, digamos, muito significativo se, entretanto, a pessoa não tiver sofrido nenhuma modificação no seu estado de saúde e não tiver engravidado ou ter alguma imunossupressão, não é? Mas não é, obviamente, uma coisa necessária, portanto, introduzir um vírus vivo ou desnecessariamente no organismo, que necessita de alguns recursos para ser, digamos, tratado devidamente pelo sistema imune, não é uma boa ideia. O outro aspecto é, existe uma deficiência de vacina da febre amarela no mercado internacional. Se administram reforços inúteis, desperdiçam-se doses que podem ser valiosas para salvar vidas, não é? E quem não foi vacinado e está a regressar de países como Angola, a que sinais é que deve estar atento? Os casos de febre amarela que ocorreram na China, exatamente, são um exemplo de como é que as coisas não funcionaram. Teoricamente, nenhum cidadão poderia entrar no território angolano sem ter recebido a vacina da febre amarela. Estes cidadãos chineses, operários chineses, claramente não receberam e voltaram para o seu país de origem e desenvolveram a doença, não é? Uma pessoa que está num país de febre amarela e regressa tem que ser monitorizado em termos de surgimento de febre, basicamente. Existe algum risco, certamente, para a introdução do vírus da febre amarela em outros países, se isso não for feito. Agora, é uma questão de organização, exatamente, porque se o indivíduo entra vindo de um país onde está a ocorrer um surto de febre amarela, num outro país onde possa haver o vetor, deve ser posto em quarentena até eventualmente não desenvolver o quadro de febre, e então aí poderá fazer a sua vida normal. E a nível da falsificação dos certificados, também constitui um problema? Alguns casos de febre amarela vistos na Europa e que resultaram em morte têm a ver com a compra de certificados falsos, não é? Não é uma boa ideia, claramente, mas, enfim, existem algumas pessoas que têm essa visão da negativa das vacinas. O preço pode ser muito alto, claramente, não é?
Estávamos a falar há pouco em relação precisamente ao facto das pessoas viajarem pelos vários países e hoje cada vez o mundo é mais global. Quando as pessoas voltam aos seus países de origem e apresentam estes sintomas, há o risco também de nos próprios países de origem não estarem preparados para este tipo de diagnóstico, os profissionais não estarem preparados para fazer este tipo de diagnóstico? Bom, felizmente, da mesma forma que realmente as pessoas circulam muito hoje em dia, neste mundo globalizado, também os alertas também são lançados de uma forma global. Não é? Então, é pouco provável que façam um quadro clínico compatível com febre amarela no indivíduo que esteve numa área endémica, não se faça o diagnóstico, é pouco provável. Há sistemas de vigilância para isso, basicamente em todos os países, e face a esta disseminação do que está a acontecer em Angola neste momento e este alerta lançado pela OMS, é pouco provável. E que recomendações deixaria para pessoas que vivem nestas regiões endémicas? Que recomendações deixaria, que alertas deixaria para pessoas que ainda não foram vacinadas para esta doença? A maneira realmente mais eficaz e que tem que ser rapidamente atingida de fazer diminuir o número de casos é vacinar toda a população que possa estar em zona de risco. Quando se atinge 80% da população em risco coberta pela vacina, o surto realmente começa a diminuir e a cessar. A parte disso, existe mobilização social, existe uma componente do comitê que está a lidar com a situação em Angola que se preocupa com a mobilização social, no sentido de justamente alertar para as características da doença, a necessidade de vacinação e o controle do mosquito. Muito obrigada pelas suas recomendações e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. O Viva Saúde termina por agora, mas está sempre disponível para si em rtp.pt/play, onde pode ver e rever todas as emissões. Siga ainda as nossas novidades no Facebook e já sabe, volto na próxima edição com mais um tema do seu interesse. Muito obrigada pela sua companhia. Viva bem, viva saúde!